Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a igreja pede que se proclame no dia de hoje o dia da Páscoa, que vamos celebrar, se Deus nos permitir, ao longo deste ano, bem como as celebrações mais importantes do ano litúrgico. Acompanhemos. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 27 de março. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 10 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 8 de maio. Pentecostes, a 15 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, meus irmãos, uma graça de Deus estarmos unidos nesta manhã de domingo, o primeiro domingo deste ano novo, para a celebração da Eucaristia.
Esta festa da Epifania do Senhor está no calendário da igreja no dia 6 de janeiro, que é a festa dos magos. Aqui no nosso país, nosso folclore chama Festa dos Reis ou Folia de Reis. Como aqui no Brasil não é feriado, então a igreja permite, a Santa Sé permite que celebremos domingo próximo ao dia 6 de janeiro, a fim de que muitos irmãos, vários fiéis católicos possam celebrar dignamente esta festa da manifestação da glória de Deus a todos os povos. Muito importante, meus irmãos, não perdermos de vista os ensinamentos desta liturgia da Epifania do Senhor. Deus que se manifesta, Deus que se revela, Deus que se dá a conhecer. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus que se entretém com o seu povo eleito. Essa liturgia vem nos ensinar, dentre tantas coisas, que o Senhor Jesus nasceu para irradiar a sua luz salvadora, não somente aos judeus, mas na verdade para todos os povos e nações. Toda pessoa, portanto, é herdeira da salvação, da luz que o Deus menino veio trazer. Portanto, meus irmãos, nós somos convidados a abrir o nosso coração e acolher esta salvação que nos vem da parte de Deus. O Verbo de Deus que se fez carne veio habitar em nosso meio, veio caminhar conosco. E Ele veio irradiar a sua luz, essa luz que não conhece ocaso, que tem força, que tem poder de dissipar as trevas dos nossos pecados. A humanidade, longe de Deus, ela jaz nas trevas do engano, da ilusão, da insegurança, do medo, do pecado. Quando nós abrimos o coração para o Senhor Jesus, para o Deus menino, nós sentimos a força desta luz, essa força que dissipa, que destrói as trevas do nosso coração. Portanto, a alegria, meus irmãos, deve brotar no nosso coração no dia de hoje, de um Deus que se deixa encontrar. Como aqueles magos, saibamos reconhecer a presença, a visita do Senhor na nossa vida. Do Senhor que não se manifesta na ostentação, no orgulho, na vaidade, na nobreza, não. Onde os magos encontraram o Filho de Deus? Na pobreza, na simplicidade, na humildade de Belém. Meus irmãos, é preciso que nós nos deixemos guiar pela estrela de Deus. Nosso querido Papa Emérito Bento XVI, certa vez fazendo a homilia da festa de hoje, dizia que a estrela é a luz de Deus na nossa vida. É a luz do Espírito Santo que guia, que direciona a nossa consciência. E nós experimentamos isso no dia a dia. Às vezes temos aqueles insights, aquelas ideias que promovem o bem comum, que alegram o coração das pessoas, e alguns até nos falam: nossa, fulano, não tinha pensado nisso, ótima ideia a sua. É inspiração divina, é luz de Deus na nossa consciência. Meus irmãos, nos deixemos guiar, orientar por essa estrela que é a luz do Espírito Santo na nossa vida. Essa estrela que também pode ser comparada como as Sagradas Escrituras. O Senhor nos guia, nos orienta com a sua santa palavra. Por isso o sacerdote, após proclamar o Evangelho, diz: palavra da salvação. É uma palavra que nos salva, se ela é bem acolhida no nosso coração. Os sacramentos da igreja também nos permitem esse encontro com o Senhor Jesus. Papa São Leão Magno dizia que tudo aquilo que era visto em Jesus, enquanto estava aqui na terra, passou para os seus santos sacramentos. A pergunta hoje no Evangelho: onde nós encontramos o Senhor, o Deus menino? Hoje nós encontramos na palavra, hoje nós encontramos nos sacramentos da igreja. Veja, meus irmãos, na singeleza, na simplicidade do pão e do vinho, uma vez consagrados, nós encontramos o Senhor. Somente aqueles que têm fé, que se abrem à graça de Deus, conseguem identificar o Filho de Deus no sacramento da Eucaristia. Do Senhor que se faz presente nos nossos sacrários, nos nossos altares das nossas igrejas. Tenhamos essa atitude, meus irmãos, dos magos, que reconhecendo a presença do Senhor, saibamos nos prostrar, honrar, adorar o Senhor. São Tomás de Aquino dizia: para que nós vivemos? Para que nós existimos?
Nós vivemos, existimos para adorar o Senhor. O ser humano apenas vai encontrar plenitude na sua vida, razão de viver, quando aprender a adorar o único Deus vivo e verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Então a liturgia de hoje também nos chama a atenção para isso, meus irmãos, para unicamente adorarmos o Deus da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos esta oportunidade em cada Santa Missa. Não é em vão que nós nos ajoelhamos, aqueles que podem, no momento da consagração. O Concílio de Trento, há muitos séculos atrás, para fundamentar a razão de ajoelhar-se na hora da consagração, se baseava nesta passagem do Evangelho segundo São Mateus. Os magos, quando viram o menino Deus, Maria e José, eles se prostraram, se ajoelharam numa atitude de adoração. Meus irmãos, aprendamos a adorar o Senhor. Claro, sobretudo na Santa Missa, visitando as capelas do Santíssimo, os nossos sacrários. Mas no dia a dia, que nós devemos prestar honra, louvor, adoração ao Senhor. Vejo aqueles magos ofereceram presentes, o que eles tinham de melhor da cultura oriental: ouro, incenso e mirra. O ouro para dizer que aquela criança não era mais uma criança que vinha ao mundo, era o Rei do universo. O incenso para dizer que ele era Deus, ele é Deus. E a mirra lembra a paixão, o sacrifício de Cristo por nós. Também podemos dar a Jesus, menino, cada dia da vida, ouro, incenso e mirra. Como, padre? Eu não tenho ouro lá em casa. Eu não tenho incenso. Eu não tenho mirra. Tem sim. O que pode ser comparado a ouro, meus irmãos? Senão a nossa vida. Nossa vida é um ouro fino, é um ouro refinado. Então é justo nós devolvermos a Deus aquilo que dele recebemos, que é a nossa vida. Nós oferecemos ouro para o menino Jesus quando nos submetemos à sua santa vontade. Renunciamos ao nosso egoísmo, às nossas vontades, aos nossos caprichos e nos submetemos ao seu senhorio, à sua realeza, a sua palavra. Isso é dar ouro a Jesus menino. O incenso, Jesus é Deus. O incenso é a nossa prece que sobe aos céus. São Paulo apóstolo vai escrever em uma de suas cartas que o cristão deve exalar o bom odor de Cristo através da prática das virtudes. Então, cada vez que nós praticamos o bem sem olhar a quem, cada vez que nós abrimos o coração para uma sincera reconciliação com alguém que nós ofendemos ou fomos ofendidos, nós estamos oferecendo incenso ao Senhor. Cada vez que nós somos justos, honestos em nossos negócios comerciais, cada vez que nós praticamos a fidelidade, a castidade, cada vez que nós nos abrimos à graça de Deus, nós estamos oferecendo incenso ao Senhor. E a mirra, meus irmãos, nos lembra a paixão de Cristo. É o nosso sacrifício de cada dia, nas pequenas e grandes situações da vida. Diariamente nós somos impelidos aos pequenos sacrifícios, não é verdade? Ajudar quem precisa, parentes nossos que chegam a uma idade, então se deparam com a limitação física. Então nós nos sacrificamos por amor a Deus, por amor a essas pessoas. Isso é oferecer mirra ao menino Jesus, porque estamos servindo as pessoas. Cada vez que servimos a quem quer que seja, nós estamos servindo ao próprio Deus. Então, suportar com serenidade as contrariedades da vida. Quem não é contrariado, não é verdade? Nem tudo na vida corre de acordo com o previsto nosso. É preciso saber lidar com as diferenças, com as dificuldades, com as contrariedades. Isso é oferecer mirra ao Senhor. Enfim, meus irmãos, que essa liturgia nos alegre o coração e que saibamos dar presentes ao menino Jesus. O menino nasceu entre nós. Ele está de braços abertos. O menino Deus quer colo. Ele quer o nosso colo, ou seja, Ele quer a nossa vida. Ele quer se aconchegar na nossa vida. Ele quer crescer no nosso coração. E que, se Ele encontrar corações abertos, esse menino há de renascer e há de crescer na nossa vida. E por fim, meus irmãos, essa liturgia é um convite a sermos
luz, instrumentos de luz na vida das pessoas. Os magos, depois que se encontraram com o menino, não retornaram ao mesmo caminho que vieram, que era o caminho de Herodes, aquele que queria sufocar, matar o menino. Retomaram outro caminho, anunciando a alegria de ter visto o Senhor. Essa é a missão da igreja, essa é a missão de cada um de nós. Uma vez iluminados, somos convidados a iluminar dentro de casa, no trabalho, no dia a dia da nossa vida. Amém?